Ele chegou até a expressar estas palavras: se ele não guarda a sua palavra, ele não é Deus. Disse, é simplesmente um livro, naturalmente se referindo à Bíblia, né? Então a Bíblia não é verdadeira, é apenas um livro comum. O irmão Brana praticamente responde para nós, praticamente nos ensina a verdade sobre este assunto, o centro disso aqui. Agora, aquilo parecia assim, parecia verdade, se você não conhecesse a Deus. Se nós não conhecêssemos a Deus, não conhecêssemos a mensagem, não conhecêssemos toda a Bíblia, o complexo geral, né, vamos assim dizer, das coisas, então isolar que tudo que pedirmos a Deus Ele fará. E ele orou, esse pregador orou por uma pessoa e ela não foi curada. Então ele pegou apenas um versículo isolado, coisa que nós não devemos fazer. Isolou um versículo, ou isola-se um parágrafo da mensagem, coisa que nós não devemos fazer também. O irmão Brana disse, tem que deixar toda a palavra correr em coesão, né? Ter uma noção completa do assunto. Se você não conhecesse a Deus, aquilo é parte das Escrituras, mas não é toda a Escritura. Tudo que pedires, receberás. Tudo que estiver no plano de Deus. Tudo que estiver na vontade perfeita de Deus. O eleito toma o não de Deus como se fosse sim, como se fosse a resposta. Tudo para nós é resposta de Deus. Isso está sobre a base da fé do indivíduo. Vem? Aí, ganhando tempo, nós vamos para o parágrafo 60. Um assunto aqui que o irmão Brana chegou até a dizer, a igreja precisa disso, né? Ele vai contar aqui uma experiência dele, uma falha, com todo o respeito, é claro, nós lemos isso aqui, né? E causa muito temor em nós, muita reverência, muito temor, uma sensibilidade, uma nuvem de amor, de compreensão, de temor, de reverência, cai sobre a igreja, cai sobre nós, ao lermos isto aqui, que nós vamos ler, que é conhecido também de toda a igreja, né? Então, no parágrafo 60, eu simplesmente tive que fazer aquilo, e eu sei que fiz erroneamente. Eu menti, fiz minha esposa mentir. Eu creio que lhes disse a respeito disto aqui na igreja. Isto foi há poucos dias. Há não muito tempo atrás, tem sido por cerca de 6 semanas atrás, os advogados me agitaram tanto com aquelas investigações, até que eu dificilmente sabia onde estava. Ele está se referindo à fase difícil, nebulosa, que ele passou quando o governo estava o incriminando com aqueles impostos. E aquilo poderia ter causado um transtorno, me esqueci a palavra, é tão simples aqui, um escândalo, muito grande, né? É isso, obrigado.
Os advogados me agitaram tanto com aquelas investigações, até que eu dificilmente sabia onde estava. Agora veja, o irmão Brana sofreu tudo isso aqui por nós. Talvez estamos falando a alguém que esteja vivendo momentos tão difíceis, tão contraditórios, e que você às vezes não saiba como fazer, como dar o próximo passo. Mas Deus te dará a vitória. Se você está certo de Deus, Deus te dará a vitória. Deus está com você, com o irmão, com a irmã. E quando nós enfrentarmos semelhantes provas, que o Espírito Santo possa vir e lembrar nós dessas coisas, destas mensagens, assim. Eu tinha acabado de chegar do escritório em casa para o jantar, e o telefone particular tocou e Meda foi atendê-lo. Ela colocou a mão sobre o fone e disse: "São aqueles advogados, outra vez." Eu disse: "Eu não posso suportar outra tarde. Minha cabeça está como se estivesse distante. Estou perdendo minha mente, simplesmente me jogando para este lado e aquele outro lado." Eu disse: "Eu não posso suportar isto." E eu saltei e disse: "Diga a eles que não estou aqui." E corri para detrás da casa. Quando eu voltei, Meda é muito cuidadosa com estas coisas. Ela foi me encontrar na porta, quase chorando. Ela disse, a gente quase chora também ao ler isso aqui, né? Ela disse: "Bill, foi aquilo uma coisa correta para ser feita? Você sabe como você está. Eu sei como eu estou." Eu disse: "Claro, eu não estava aqui neste período. Eu sabia que Deus me teria condenado por isto." Eu disse: "Eu não estava aqui neste período." Ela disse: "Mas você estava aqui quando ele fez a chamada, quando o telefone tocou." Naquela tarde eu fui orar por um bebê doente, e antes de eu sair de casa, o telefone tocou outra vez. E o pequeno José correu e atendeu o telefone e disse: "Papai, o senhor quer que eu diga a eles que você não está aqui?" Eu não vou entrar em detalhes assim, deixa para o pastor local, e também por causa do tempo hoje, né? Veja você como o pecado corrompe. Que família seria finalmente? 1 João capítulo 3, verso 21 diz: "Se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. Mas se o nosso coração nos condena, como podemos ter confiança em Deus? Nós sabemos que desde que temos pecado que não está confessado, Ele nunca nos ouvirá." Isso é errado, mas a igreja precisa dessas coisas. Então eu comecei a orar por este bebê. E quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre o bebê, o Senhor me repreendeu e disse: "Você disse uma mentira. Você não está preparado para orar por este bebê." Irmãos, misericórdia de nós. Somos humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a nervosismo, sujeitos a influências de signos. E o diabo está lutando com tudo que ele tem contra esta noiva, porque o arrebatamento está próximo.
O arrebatamento está às portas. E tudo que ele puder fazer, ele está fazendo. Mas tudo que tinha que ser feito para nós sermos vencedores, Deus também já fez. Ai de nós se não fosse o irmão Brana. Ai de nós se não fôssemos os pastores que pregaram estas mensagens, que já pregaram a mensagem, já estão até do outro lado descansando. Ai de nós! Me lembro do pastor Gonçalves, do saudoso pastor Gonçalves, dizer quando ele pregou na Alemanha, falando sobre os coríntios ali, né? E o irmão, então, que estava ali fazendo um encerramento com a Bíblia aberta, ele diz: ai de nós se não fosse a carta aos coríntios. Não para nós basearmos em erros, mas para nós acertarmos o que essas experiências nos traz. Daqui a pouco nós vamos orar. Os obreiros irão orar. E que as nossas mãos estejam limpas para orar por vocês. E que vocês estejam com os corações limpos para receberem a oração. Como já foi falado aqui durante os pedidos de oração, vai a respeito de uma biópsia, vai dar negativo. De qualquer forma vai dar negativo. De qualquer forma vai ser negativo. Quantas pessoas enfermas, sofrendo em filas de hospital, em macas, conversando com um médico hoje, ele dizendo, olha, ele pregando para a gente, né? Ele pregando para nós, eu tenho que ser muito agradecido, nós temos que ser muito agradecidos a Deus. Eu disse, é verdade, né? Ele falando isso para mim e para a Núbia, né? E a gente fica ouvindo assim, dizendo, quanto mais nós que conhecemos a mensagem. Então o irmão Brana foi orar por esse bebê e Deus o repreendeu. E eu telefonei para o advogado e fui até o seu escritório. Chamei-o e eu disse, olhe, Senhor, eu disse uma mentira. Isso não é fácil. Isso mostra a grandeza, o caráter do irmão Brana. Isso mostra um posicionamento. Eu fiz minha esposa mentir. Ela disse que eu não estava lá. E eu corri para detrás. E eu lhe confessei isso e lhe disse acerca disso. Ele veio, o advogado veio, colocou suas mãos sobre os meus ombros. E ele disse, irmão Brana, eu sempre tive confiança em você. Porém agora eu tenho mais do que nunca. Um homem, disse ele, que está desejando corrigir seus erros. E eu disse, eu comecei a orar por um bebê. Ele contou isso para o advogado também, né? E o Senhor não simplesmente me condenou no meu coração, porque eu sabia que havia errado. Então no dia seguinte, minha esposa disse, onde você vai? E eu disse, a minha caverna. E eu fui para a minha caverna acima de Charleston, onde eu tenho ido por anos. E eu cheguei lá e orei todo aquele dia. Oh Deus, nunca me deixes fazer algo como aquilo outra vez. Perdoa-me, Senhor. Pois quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre as pessoas enfermas para orar, eu estava condenado.
Lá pelas 3 horas da tarde eu saí, e lá fora havia uma grande rocha, e eu subi naquela rocha, e estava olhando